Comecei a meditar a minha vida depois que eu decidi andar com Cristo em seu caminho. Passei por uma mudança radical, os prazeres que o mundo me ofereceu, abri mão de tudo. Cumprimentamos a todos com a paz que excede todo entendimento, a paz maravilhosa que vem de Cristo Jesus. Agradecemos a Deus, somos gratos a Deus por essa oportunidade e também mais um dia que Deus nos alcançou, tanto para mim como para você. E é sobre esse assunto que queremos falar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, baseado aqui nas Escrituras Sagradas, sobre estarmos agradecidos a Deus, termos o contentamento, sobre o contentamento, estar contente com aquilo que Deus sempre está nos alcançando, e aquilo que Deus ainda não nos alcançou, não te alcançou, também precisamos estar dando graças a Deus. Eu quero ler o assunto então de hoje, o contentamento, o coração contente, ele agrada a Deus, e é isso que nós queremos falar. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ela fala do contentamento. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro em si, é o amor do dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, conselho de Deus, mas tu, ó homem de Deus, mulher, pessoas de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Que maravilha esses conselhos de Deus, que maravilha termos os conselhos, os mandamentos de Deus. Nós lemos aqui sobre a piedade, sobre a justiça, sobre a caridade, a paciência e também o contentamento, que é o assunto o central nesta manhã. Eu estava nessa semana pensando, como a gente diz, pensando com os meus botões, a gente é uma maneira de falar, sobre o contentamento, um coração agradecido, de darmos graças a Deus e se contentarmos com aquilo que Deus nos alcança. Isso não significa que nós vamos estagnar, vamos ficar... Não, nós podemos procurar melhorarmos, não há problema nenhum nisso. O que Deus não se agrada é ter um coração sempre descontente. O contentamento é o contrário do descontentamento. Pessoas que não têm Deus na vida, pessoas ímpias, pessoas que não têm o Espírito Santo, eles sempre estão descontentes. Sempre estão descontentes. Se eles têm uma casa, eles têm que ter duas. Se tem um carro, tem que ter dois. Se o carro é 2000, vamos citar um exemplo, né? 2005, já tem que ser 2010, tem que ser novo. Se ele tem um carro novo, ele já quer ele acha que tinha que ter um helicóptero. Se tinha um helicóptero, ele já acha que você tinha que ter um jatinho. Então são pessoas que eles nunca estão contentes, mas isso são pessoas que não conhecem a Deus. A mensagem de Deus aqui é para aquele que quer agradar a Deus e quer ir morar com Jesus um dia.
Então, o que é a piedade? Nós vemos aqui, tu, homem de Deus, segue, foge dessas coisas, da ganância, da avareza, e segue a justiça, a piedade. O que é a piedade? É a devoção. O coração piedoso é aquele que tem devoção e amor pelas coisas sagradas. Há pessoas que por aí combatem a religião. Não adianta ter religião. Claro, não adianta ter só religião vazia, não. Mas a piedade é o amor pelas coisas sagradas, o amor pela igreja. Não somente uma placa, mas amor pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo reino de Deus e também pela igreja. Uma pessoa que é piedoso, que tem piedade, ele também tem amor pelas necessidades alheias. Ele não olha só para si, ele não é egoísta, ele não pensa assim, não, para mim tá bom, o resto que exploda. Não, a pessoa piedoso, ele tem amor pelas coisas de Deus e também pelo seu semelhante, e também pela comunidade onde vive. Uma pessoa piedosa, ele jamais vai falar mal, ele jamais vai denigrir a congregação, as coisas de Deus, a liderança, porque ele vai interceder, ele vai ajudar, porque ele tem devoção. Quando ele entra na casa de Deus, ele não entra dando, ninguém que tem piedade, ele não vai entrar na casa de Deus dando gargalhada, virando banco, não. A pessoa piedosa, ele já vai entrar na casa de Deus. Casa somos nós, né? A igreja somos nós, mas no templo, na casa de oração, na igreja, que a gente diz assim, nós estamos aqui hoje gravando. A pessoa piedosa, ele já sabe, hoje eu vou na igreja, Deus vai falar comigo, ele já vai entrar em reverência, e vai conversar o necessário ali, que precisa conversar, e se precisa, algumas vezes precisa, mas ele vai ficar ali em reverência, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir os louvores, ele vai aceitar, porque ele é piedoso, e ele, se tiver uma oferta para a viúva, para a obra de Deus, na medida do possível, ele vai ajudar um pouco também. Ele é piedoso, ele não olha só para si. E o contentamento, o que é a pessoa que tem um contentamento, que é contente? Ele aceita a vontade de Deus, ele aceita também a si mesmo. Pessoa que é contente, ele aceita a vontade de Deus, ele é contente com aquilo que Deus deu, com a família que Deus deu, e ele é contente consigo mesmo, ele não se compara com o outro. Existem pessoas hoje, meus irmãos, que eles dizem, fulano de tal tem isso, eu tinha que ter também, eu vou lá na loja e vou comprar. A gente diz fiado, né? Mas a crédito, vou comprar lá, nem que eu não possa, mas eu deixo para pagar outras contas, eu nego outras contas. Mas o negócio, se o fulano de tal tem, se a fulana tem, quer dizer, são pessoas descontentes. Se o outro tem, amém, que tenha, amém, que Deus abençoe ele. Se eu ainda não tenho, nós não podemos murmurar e estar descontente. Há pessoas que são descontentes com a igreja, outros com a família, descontente com a situação financeira. É como falamos, não significa, é claro que nós podemos, na medida do possível, na vontade de Deus, sem dobrar ninguém, sem extorquir ninguém, é claro que trabalhando, economizando, claro, não há problema nenhum, diz a Bíblia aqui, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Às vezes a gente desavisado, o dinheiro é a raiz de toda espécie. Não está errado, não está na Bíblia isso aí. A Bíblia está dizendo o amor ao dinheiro, quer dizer que o amor é a avareza, que a Bíblia diz que a avareza é comparada à idolatria. Quer dizer, existem pessoas tendo dinheiro ou não tendo, há pessoas que nem têm dinheiro financeiramente e nem são ricos, mas eles são apegados ao dinheiro, eles preferem não servir a Deus, porque precisa então ajudar ali, cooperar. Quer dizer, eles são agarrados no financeiro, que faz que o coração dele, ele é mais importante as coisas terrenas, o materialismo, do que o reino de Deus. E é isso que a Bíblia condena, o amor ao dinheiro. E a pessoa que tem amor ao dinheiro, ele nunca se contenta. Aí que está o contrário do contentamento. A pessoa que tem o contentamento,
que é piedoso. Diz a Bíblia aqui que o homem de Deus é para seguir a justiça, a mansidão, temperança, a piedade, o contentamento. A pessoa que é piedoso e ele é contente com as coisas de Deus, Deus sempre dá mais. Eu sabia disso, meu querido irmão. Se você não sabia, sempre estamos aprendendo. Uma coisa que eu sempre gostei, aquilo que nós vamos aprendendo, nós vamos passando para os outros, vamos passando. Se eu experimentei algo bom, alguma coisa boa, que faz bem tanto para a saúde, vamos dizer um exemplo, ou para a vida espiritual, ou para a área da vida, para os meus amigos, para aqueles que estão nos cercando, nós vamos explicar, tal coisa, assim, então é bom. Então nós descobrimos, meus irmãos, que um coração grato, um coração agradecido, ele traz bênção. Não significa que, vamos fazer um exemplo, que deu um vendaval arrancou a parede da nossa casa, só um exemplo, nunca vai acontecer isso. Se acontecer, deu um problema lá, um prejuízo, uma coisa, não significa que nós vamos levantar nossas mãos e dizer, graças a Deus que arrebentou a minha casa, não. Mas significa que mesmo que aconteça, que ela levanta um pedaço do telhado da casa, cai uma árvore em cima do veículo, nessa hora nós não podemos murmurar de Deus e colocar Deus como culpado. Está entendendo, meu querido irmão, amigo? Você que quer agradar a Deus, a palavra é para quem quer agradar a Deus, não é para outras pessoas. Dá um problema que não está no nosso alcance, que nós não podemos culpar a Deus, e mesmo assim nós temos que agradecer, não pela casa que caiu um pedaço, mas agradecer porque ainda permanecemos vivos. E se porventura alguém partir para a eternidade da nossa família, que não é coisa fácil, também nós não podemos murmurar. Existem pessoas que eles não crescem espiritualmente, porque eles sempre estão naquela miséria espiritual, porque eles culpam, eles nunca estão agradecidos a Deus. Mas quando vem uma bênção, eles não agradecem a Deus. Mas quando vem um problema, daí que Deus coloca em Deus. Se Deus manda chuva, eles nem falam nada. Até que tem pessoas que dizem, um dia desse, nós tínhamos uma estiagem, dias atrás, e eu cheguei para uma pessoa e deu 20 milímetros. É pouco, né? 20 milímetros, mas eu disse para uma pessoa, que bom, né? Deu 20 milímetros, a pessoa disse, não, tinha que ter dado mais, tinha dado 50. São pessoas que nunca estão contentes, se deu 20 milímetros, estamos citando um exemplo aqui, não é o suficiente, mas outro dia Deus vai mandar mais 20 milímetros, vai chegar nos 40. Quer dizer, e se Deus não mandou nada, é Deus que tem o controle de tudo. Nós, ainda assim mesmo, nós temos que agradecer a Deus pelo sol. Então, meu querido irmão, a pessoa às vezes ela fica mal agradecido, nós estamos falando de pessoas às vezes que um familiar parte para a eternidade e fica culpando Deus. Não, meu querido irmão, a Bíblia diz, se você quer ser crente, você conhece a Bíblia, quer conhecer a Bíblia e a vontade de Deus, a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Não é eu que governo a minha vida e nem dos meus familiares, e nem de ninguém. Eu governo, eu digo assim, a quantidade de anos que vamos viver, de dias, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. A pessoa que é contente, que tem o contentamento, se viveu. Nós estamos orando por pessoas que estão enfermas, nós vamos interceder. Se Deus deu saúde, amém. Se viveu, se partiu para a eternidade, nós não vamos culpar a Deus, não vamos agradecer assim, levantar as mãos, graças a Deus que morreu, não é isso, mas nós vamos ainda assim mesmo, se contentar. A palavra contentamento quer dizer se contentar com aquilo que Deus deu no momento. Podemos sim, repetimos, procurar melhorar na nossa vida espiritual, na nossa vida, podemos, na financeira também podemos e devemos, não podemos ficar estagnados, mas sempre esperando Jesus. Mas Deus não se agrada de um coração descontente, queixoso, que não agradece por nada. Nós teríamos aqui outros versículos, mas não vai o tempo, já estamos encerrando, para não ficar muito longo esse texto, esse vídeo. Diz a Bíblia que em tudo devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, meu querido irmão, seja grato a Deus, agradeça a Deus e não culpe a Deus. E aquilo que você tem, a Bíblia diz aqui, nós lemos, se tiver com o sustento, feijão e arroz, por exemplo, tivermos a comida para comer,
e com que nos vestirmos já é para estarmos contentes. Mas hoje quase nós não vimos isso aí. Se a pessoa tem para comer, tem para se vestir, ele já quer outras coisas, ele já quer mais, e se não tem, ele já reclama do governo, reclama de Deus, reclama de todo mundo, e Deus não se agrada. Vamos sempre com o nosso coração contente. A Bíblia diz: estar contente, piedoso e agradecendo a Deus. E no demais, disse Paulo, que ele sabia ter abundância e sabia passar necessidade. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou para repartir com nossos irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te damos graça, como a tua palavra nos ensina. Graças pelo dia, graças pela vida, graças pela família, pela salvação preciosa, graças pela chuva, pelo sol, pela abundância, pela falta, graças por tudo, pela oportunidade de mais um dia. Nós te damos graça, abençoa nossos ouvintes, em nome de Jesus, amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Sim.
Comecei a meditar a minha vida depois que eu decidi andar com Cristo em seu caminho. Passei por uma mudança radical, os prazeres que o mundo me ofereceu, abri mão de tudo.